Salve galera, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é Diogo, administrador do Gambiarra Brasil e do Galinha Programadora. Vamos continuando então, galera, a nossa sequência de vídeos sobre lógica de programação. O assunto de hoje é variáveis booleanas e estruturas de decisão. Antes de começar, no vídeo anterior, quando a gente tratou sobre tipos de variáveis, talvez se alguma pessoa com um pouco já de conhecimento de programação percebeu que eu não toquei no tipo booleano, que são, no caso, as variáveis que armazenam dado do tipo booleano. Essa foi uma decisão minha, proposital mesmo, de não tocar no tipo booleano para não criar confusão. E como o assunto estrutura de decisão vinha logo depois, eu achei mais pertinente colocar o tipo booleano junto com a explicação de estrutura de decisão. Até porque as variáveis booleanas elas vão ser usadas na maioria das vezes nas próprias estruturas de decisão. Sendo assim, então, vamos começando a aula de hoje. Então, a primeira parte a gente vai falar sobre variáveis booleanas. As variáveis booleanas são variáveis que armazenam valores do tipo booleano, ou seja, verdadeiro ou falso. Estes valores verdadeiro ou falso são advindos de expressões lógicas, que, como toda expressão lógica, retorna apenas um valor, que é sim ou não, verdadeiro ou falso. Mas afinal de contas, por que booleano? A nomenclatura booleano é em homenagem ao criador da lógica que dá toda a razão do tipo booleano existir, que é o George Boole. O George Boole foi o criador da chamada lógica ou álgebra booleana. Eu não vou entrar aqui no contexto avançado da lógica booleana, até porque não é pertinente com o nosso intuito, tá? Mas eu acho bacana a gente dar uma explicação minimamente superficial para o entendimento que é necessário, o que é aplicado de lógica booleana no nosso dia a dia, na programação de sistemas. Então vamos lá. Como eu disse antes, a lógica ou a álgebra booleana foi o estudo feito pelo matemático inglês George Boole. A lógica booleana é fundamental para a construção e programação dos computadores e sistemas eletrônicos. Até onde a gente conhece hoje, até o que é acessado pelo usuário final, tirando as grandes computações de inteligência artificial, a nossa base de computação, de programação dos sistemas, ela é fundamentalmente aplicada na lógica booleana. Então, a gente ainda tem muito a avançar nesse quesito, inclusive a questão da inteligência artificial é um ponto que vem forte aí, mas a nossa base ainda é a lógica booleana. Na álgebra de Boole existem apenas 3 operadores, e, ou e não. Estas 3 funções são as únicas operações necessárias para efetuar as comparações ou as 4 operações aritméticas base. Um exemplo de aplicação desses operadores é na frase Diogo está triste e feliz. Essa é uma comparação que a gente usa o operador e, seguindo a álgebra de Boole, E ela obviamente vai retornar um valor falso, porque é impossível uma pessoa estar triste e feliz. E por último, toda expressão lógica tem como resultado verdadeiro ou falso. Uma das frases muito faladas nesse contexto da expressão lógica, principalmente na lógica de Boole, é que uma coisa é ou não é. Então, o resultado é sempre sim ou não, verdadeiro ou falso. E no nosso caso da programação em si, como são números binários, no nosso sistema é basicamente binário, então o falso ele é representado pelo número 0 e o verdadeiro é representado pelo número 1. Então agora que a gente viu um pouco da lógica booleana, a gente avança para as estruturas de decisão. As estruturas de decisão, assim como as estruturas de repetição, são um dos pilares da programação de sistemas hoje em dia. Então vamos lá. No dia a dia, programando um sistema, é normal você se deparar com essas situações, onde você quer que o seu programa haja de forma diferente de acordo com condicionais. Você define condições e diz que a partir do resultado daquela condição, que nada mais é do que uma expressão lógica, o programa vai agir de tal forma. Se não, se tiver outra expressão lógica, ele vai agir de outra forma e assim por diante. Ou seja, você define comportamentos para o seu programa de acordo com os resultados daquelas expressões lógicas. É possível também encadear expressões lógicas nas suas estruturas de decisão.
Encadear expressões lógicas é uma coisa também muito comum no dia a dia do desenvolvimento do sistema. Quando você tem algumas estruturas lógicas, algumas expressões lógicas que você quer fazer com que o seu programa haja de forma diferente, né, de acordo com o encadeamento delas, também é possível que você faça essa ligação lógica entre elas e o seu programa haja de diferentes formas de acordo com os encadeamentos que você definiu. Então agora, eu separei um exemplo de como colocar na prática as estruturas de decisão ou o encadeamento delas num programa. Novamente, eu procurei um exemplo do dia a dia para facilitar o entendimento. Então vamos lá. Então eu fiz um programa, basicamente, que é sobre a representação das compras num supermercado, quando a gente vai fazer uma compra no supermercado. Então a gente tem a sequência de passos que o nosso programa vai executar durante todo o nosso percurso no supermercado. O primeiro passo é entrar no supermercado, até porque não tem como fazer compra em um supermercado se você não está dentro dele. O segundo passo é ir até a seção açougue. No terceiro passo, a gente já tem a aplicação de uma expressão lógica no nosso programa. A gente tem basicamente uma verificação no preço da carne, para saber quantos itens eu vou levar para casa. Então, por exemplo, como está escrito, se o preço da carne for maior que R$20, eu coloco 3 sacos de carne no carrinho. Se não, eu coloco 7 sacos de carne no carrinho. Depois disso, eu vou até a seção de laticínios. E aí a gente entra em mais uma condicional. Se tiver queijo, presunto e manteiga, eu vou colocar queijo, presunto e manteiga no carrinho. Depois eu vou até a seção padaria. E depois eu coloco o pão no carrinho. Então a gente tem um encadeamento de expressões lógicas no item. Se não, se tiver manteiga e não tiver queijo e presunto, colocar manteiga no carrinho. Isso se dá porque, se você parar para ler o código, o item colocar manteiga no carrinho, ele só vai ser executado se a expressão tem queijo, presunto e manteiga for falsa, e se além disso a expressão tem manteiga, mas não tem queijo e presunto, for verdadeira. E é exatamente assim que funciona quando a gente está programando um sistema na vida real. É claro que aqui eu dei um exemplo prático, né, do nosso dia a dia, que seria uma ida ao supermercado, para facilitar o entendimento. Mas ele reflete exatamente como é o raciocínio do programador quando a gente está escrevendo um código. Então, a partir do momento que a gente tem condicionais, que a gente tem esse encadeamento de expressões lógicas, o nosso raciocínio é exatamente esse. Só vai acontecer uma coisa se outra acontecer. Mas espera aí, tem um outro caso. Então, só vai acontecer uma coisa se não se acontece outra. E assim vai. E por último, para finalizar nossa compra, né, o nosso programa de comprar no supermercado, a gente vai para o caixa, que é onde eu fecho o pagamento e vou embora para minha casa feliz da vida. Então é isso, galera. Por hoje é só. Eu vou indo lá, tá? Eu espero que tenha sido útil esse vídeo para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido a explicação que eu dei. Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer dica, sugestão, crítica, escreve aqui embaixo. Se inscreve no canal, que eu vou estar postando novos vídeos com uma frequência alta. Eu vou procurar sempre postar assim que der, tá? Clica no joinha do vídeo, é sempre bom. E até a próxima.